Olá, queridos irmãos em Cristo, que nos acompanham pelas redes sociais, que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Estaremos discorrendo hoje sobre o capítulo 48 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos materiais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo maior, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Vamos rogar a eles as suas bênçãos. Vamos rogar a eles o entendimento da passagem do Evangelho, para que com isso possamos refletir. Refletindo, colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E colocando em prática, estarmos a cada dia mais próximos do nosso Pai Celestial. Que tenhamos ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, vamos lá. Esse capítulo 48 do livro Caminho, Verdade e Vida nos traz um versículo da Epístola de Judas. Essa epístola, ela contém apenas 25 versículos no único capítulo. É muito curtinha, mas de uma profundidade, como todas, né? Interessante também nós observarmos de como ela é atual. Hoje, vivenciamos ainda tudo aquilo que Judas retrata em sua epístola. Falando de Judas. Judas, um dos 12 apóstolos. Judas, também conhecido como irmão de Tiago. Conhecido também como Judas Tadeu. Alguns autores trazem até que ele era irmão de Jesus, por parte de José. Outros trazem que era primo de Jesus. Mas o que nos importa é que Judas Tadeu, como nós conhecemos, justamente para diferenciar do Judas de Queriote, ou Judas de Iscariote, que era a cidade. Né? Judas Tadeu, ele é considerado pela Igreja Católica Apostólica Romana como o santo patrono das causas perdidas, o santo dos desesperados. E teve um papel também muito importante, como todos os apóstolos. E o que ele nos traz nessa curta epístola? Vamos ver o que está contido no item, então, no capítulo, no versículo, né? Desculpem, no versículo 10 dessa epístola. Está escrito: estes, porém, dizem mal do que ignoram e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. O que Judas está falando, o que ele queria passar
Dizem alguns também, né, historiadores, que essa epístola foi escrita mais ou menos no ano 65 da era cristã, aonde havia muita contestação, né, por parte do pessoal da Palestina, pessoal dos judeus em geral, com relação aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, essas pessoas, conhecedoras da lei mosaica, praticantes, procuravam denegrir os ensinos deixados por Jesus. Procuravam, com isso, tentar fazer com que a fé cristã, que era muito forte, não se propagasse. Eles eram conhecedores da lei. E por isso que Judas fala, né? Que eles falam, dizem mal daquilo que ignoram. Mas, naquilo que eles conhecem, eles são como animais, se corrompem. Quer dizer, eles não conheciam os ensinos de Jesus, ignoravam os ensinos e falavam mal, criticavam. Mas naquilo que eles conheciam, eles não seguiam. Eles não praticavam. Aí eu pergunto para vocês, né? Alguma semelhança com os dias de hoje? Eu diria que em todos os lugares encontramos sempre pessoas fazendo comentários deselegantes, inconvenientes sobre aquilo que não sabem. O que o título, que talvez eu não tenha falado, deste capítulo do Caminho, Verdade e Vida, é guardai-vos. Então Judas está dizendo para os cristãos se guardarem dessas pessoas. Porque elas não sabem o que falam. E naquilo que sabem, não o fazem, não o pratiquem. Então o que é isso? O que é guardar? Guardar é nos afastarmos. É tomarmos cuidado, né, nessas, eu diria assim, nos guardarmos daquilo que não nos faz bem, daquilo que não nos ajuda a ser melhor. Nos guardarmos de pessoas irresponsáveis, pessoas tóxicas que afetam não só energeticamente a gente, né? Mas também afetam a gente psicologicamente. Quantas pessoas hoje não falam mal ainda do Cristo, sem conhecer os seus ensinamentos, sem conhecer a sua doutrina, o que ele nos deixou. Vejamos o que está acontecendo pelo mundo. Olha como querem deturpar a imagem do nosso Mestre Jesus com filmes, com insinuações de todo tipo. Almas levianas que fazem isso por ignorância, por não conhecer, por não querer conhecer. E Judas já tinha, já naquela época também haviam essas almas. Gente,
Olha como a doutrina foi contestada, a doutrina que nós comungamos durante todos esses 170 anos, praticamente. E até hoje. Quantas pessoas falam mal do Espiritismo sem sequer saber do que se trata. Como nós somos contestados. Ainda hoje, até que a situação melhorou um pouco, vamos dizer assim, mas há 40, 50 anos atrás, era muito complicado se dizer espírita. Hoje nós temos orgulho, hoje nós falamos, né, de boca cheia. E mesmo assim nós somos contestados. Mesmo assim nós somos reprovados por essas pessoas que ignoram. Por isso Judas nos dá os conselhos de nós nos guardarmos. Como eu estava dizendo, temos que nos guardar, sim, dessas energias que não são boas. Nos guardarmos dessas pessoas tóxicas que ainda não estão ou ainda não estão preparadas para entender o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para entender a doutrina, para entender as leis de causa e efeito, as leis de ação e reações. Essas pessoas ou não querem, ou ainda não estão preparadas. Mas o impacto que elas deixam em todos os outros é muito grande. Então nós precisamos ter muito cuidado, seguirmos a orientação de Judas, no sentido de nos guardarmos. Não há necessidade de nós debatermos. Cada um no seu tempo, cada um no seu estágio, cada um na sua evolução. Não é assim? Afinal de contas, vivemos num planeta, vivemos num mundo que está em transição, por isso essas conturbações todas, né? Por esse lindo planetinha azul que Deus nos deu como morada. Mas seguindo as palavras de Chico, teremos a conclusão em 2057 dessa transição. Teremos muitos adversários ainda, adversários do Cristo, como tem acontecido em diversas localidades desse planeta. Almas que não querem, de forma alguma, que as outras melhorem. Que possam continuar, merecer, reencarnar neste planeta. Como Jesus, do Sermão da Montanha, nas suas bem-aventuranças, deixou bem claro. Quem vai herdar a terra? Quem vai ter condições de continuar aqui a sua evolução? Serão os mansos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, eu peço a todos que façamos uma reflexão. Vamos nos guardar desses espíritos que não querem a nossa melhora, a nossa progressão. Porque eles provavelmente não terão condições de continuar habitando.
Jesus nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Título do livro, né? Que nós estamos fazendo. Que ninguém chegará ao Pai senão por ele. Emmanuel nos fala nessa lição de que ele diz assim, vou ler para vocês. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não seja feia e obscura. O caminho do conhecimento com Jesus é a claridade que transforma a vida, nos dando o dom de entender, nos dando o significado de cada coisa. É isso, gente. Nós temos a receita. E qual que é a receita? É aquela que está no livro, que os Espíritos nos diz, né? No livro dos Espíritos, questão, se eu não me engano, 625. Quando Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que nós devemos seguir? Qual é o tipo de perfeição, né? Que nós devemos seguir? E os Espíritos, numa única palavra, depois complementam, mas numa única palavra, Jesus. Está aí um modelo a ser seguido. O Espírito de maior envergadura que já encarnou aqui conosco. Ele é um modelo a ser seguido. E novamente falando, ele mesmo deixou essa receita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos irmãos, vamos refletir um pouquinho mais sobre a nossa conduta. Vamos refletir um pouquinho mais sobre aquelas situações, aquelas pessoas que nos tiram ou nos querem tirar do controle. Justamente para que nós percamos a nossa fé, para que nós não acreditemos de que dias melhores virão, para que nós não acreditemos nos ensinos do nosso Mestre Jesus, no caminho que ele nos deu para nós seguirmos. E olha que praticamente a todo momento nós temos que enfrentar essas adversidades. Esses espíritos, como eu disse, ainda inconstantes, levianos por muitas vezes, de nos tirar do eixo. E se não estivermos bem amparados na nossa fé, se não tivermos confiantes, conseguem nos desequilibrar, conseguem nos intoxicar. Então vamos pensar. Nós encontramos isso em tudo. Encontramos no trabalho, encontramos na nossa vida social, na rua, encontramos dentro da família. Então, meus irmãos, que a cada dia possamos estar mais fortes na nossa fé. Que cada dia possamos estar melhor. E que Jesus seja sempre a luz a iluminar o nosso caminho. Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus.